de hoje é vontade, esforço e aperfeiçoamento, o tema dela. E aí eu escolhi uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, e eu escolhi a mensagem que chama Endireitai os Caminhos. E traz em epígrafe uma passagem de João, que está no capítulo 1, versículo 23. E ele diz assim: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista. E a explicação de Emmanuel para essa passagem é assim: a exortação do precursor, né? Porque a gente sabe que João veio antes de Cristo, por isso que ele é chamado de precursor aqui, ele que vem anunciar a vinda de Cristo. Então, a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Aqui, quando ele fala da regeneração das estradas comuns, é no sentido de que todos nós estamos num planeta de provas e expiações e as nossas estradas, elas são iguais, com alguns pequenos detalhes, mas todos nós estamos na mesma estrada, no mesmo caminho. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não veio ao encontro dos rogos sucessivos? Eles perguntam. Em que esfera longínqua permanece o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatento aos conselhos de João, que é endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que se tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu, sem o desapego das paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Senhor, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeia e cintila ao teu lado com a sua bênção. Então, que possamos fechar os nossos olhos e que neste momento possamos acalmar os nossos corações e as nossas mentes, e que a espiritualidade superior, aqueles amigos espirituais, os nossos anjos da guarda que nos cuidam, que nos protegem, possam estar visitando a cada lar, a cada casa, a cada lugar, a cada instituição da nossa cidade neste momento, para que as luzes do Cristo possam entrar na nossa vida, nos nossos corações, nos nossos ambientes e proporcionar a cada um de nós a limpeza espiritual de que merecemos, proporcionar a nós os bons pensamentos, os bons ensejos, mas que acima de tudo nós possamos sentir e permanecer nessa vibração que agora recebemos. Obrigada, Senhor. Te pedimos que permaneça conosco durante esses momentos de comentários, de palestra, que vamos falar do teu evangelho e dos teus ensinos. Que Jesus inspire a todos nós. Que assim seja. Então, eu escolhi essa mensagem porque ela é bem esclarecedora em relação ao tema da noite, né, que é vontade, esforço e aperfeiçoamento. Então, veja, naquela época, antes mesmo de que Jesus vem nos dar as notícias que ele deu e vem nos ensinar, o precursor, que era João Batista, ele já trazia os ensinos, né,
como esse ensino aqui, que fala para a gente endireitar os caminhos. A gente sabe que em todas as épocas da humanidade a gente teve mensageiros, teve pessoas um pouco mais esclarecidas que vieram nos trazendo as verdades eternas, verdades divinas, e nesse campo, quando a gente fala, né, de João Batista, o precursor, o grande objetivo dele era exatamente preparar o campo, preparar o terreno para que Jesus pudesse estar ali naquele momento com ele. Então, por isso que ele vem trazendo isso aqui. Quando a gente vai para o Evangelho, eu fui pesquisar pelo modo fácil, né? Vamos colocar assim. Então se a palestra é vontade, esforço e aperfeiçoamento, vamos ver o que o Evangelho tem para nos dizer a respeito disso, né? E aí eu fui pesquisando pelas palavras. E fui daí fazendo a ligação em relação aos textos do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Então, o que a gente vai ver no Evangelho e no Livro dos Espíritos? Que uma das palavras mais citadas que tem, qual é? Qual é, Miguel? Não sabe? Vontade. Uma das palavras mais citadas nos dois livros é a vontade. E daí, o sentido da vontade aí, ele tem várias conotações, né? Tanto a vontade de Deus, a vontade daquele que está aqui, a vontade do encarnado, a vontade do espírito que está do outro lado, mas é uma das palavras mais faladas dentro dos livros, é a questão da vontade. Então, assim, ela não está em um capítulo, ela está em inúmeros capítulos. Daí eu achei bem interessante esse ponto também, que a gente vai ver que isso vai se repetindo em todo o ensino que vai sendo dado, ele vai se repetindo. Então, se a gente pensar assim, no desenvolvimento, lá no Livro dos Espíritos, né? Se a gente pensar em Deus e por que ele criou o mundo, pela sua própria vontade, certo? Isso é de conhecimento de todos nós. Mas a Terra evolui, os planetas evoluem, as espécies evoluem? Evoluem. Por que elas evoluem? Pela sua vontade. Então, ele vem trazendo essa palavra assim, muito presente, que tudo está na vontade. Quando a gente lê a mensagem aqui, a mensagem também vai dizer para nós, em termos bem simples, assim, né? Se a gente pudesse resumir em poucas palavras. Olha, não adianta você ficar pedindo para, digamos aqui, para Jesus, ou se a gente for, dependendo da nossa denominação religiosa aí, não adianta para a gente pedir para aquela entidade, para aquele ser superior, não adianta eu pedir e ficar esperando. Vai para a ação da vontade. Então, é isso que a mensagem em si, ela vem falando para nós. Por isso que ele cita endireita-te os caminhos. Mas como é que eu vou endireitar o meu caminho? Como que eu vou fazer isso, né? Porque endireita o caminho quando você coloca isso no concreto, é o seguinte, eu estou com uma estrada torta, então vamos endireitar essa estrada. O que eu posso fazer para endireitar? De que modo que eu vou endireitar? Assim é com a nossa vida também. E aí é interessante que dentro da mensagem aqui, o que ele traz, que a gente clama e diz que onde que está Jesus, que não vê nossas amarguras, onde está Deus, que está tão distante de todo esse sofrimento, de toda essa lástima que muitas vezes a gente passa, e passa mesmo, todos nós passamos, e passamos a nível de grupo, né, então nós somos um grupo, e há essa necessidade da gente estar passando pelas dificuldades. E aí ele fala que, em determinado momento, a gente praticamente desiste daquela situação. Isso é a mensagem que diz. E aí, lá no Evangelho, no capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos, ele tem um item específico que fala da melancolia, que fala desses momentos onde a gente sente esse desânimo, essa falta de vontade, e aonde a gente acha que as coisas vão perecer, tem aquele sentimento de desistência. E quando ele vem aqui, nesse item da melancolia, que ele vai explicar mais ou menos para a gente o que é a melancolia, eu não vou ler tudo para vocês, mas ele vai falar assim, acreditai em mim, resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Então,
do que ele especificamente ele está falando? Ele está falando para nós que nós, assim como a gente tem o conhecimento e como a gente tem todas as sementes dentro de nós, que elas precisam ser desenvolvidas, igual a semente da árvore encerra a árvore, né? Está ali encapsulada a árvore. Essas sementes estão dentro de nós. E a vontade é uma semente que está dentro de nós desde todos os tempos. Então, se a gente parar para pensar no espírito, quando ele está desenvolvendo, nas primeiras etapas da reencarnação, a gente vai ver que ele é muito protegido pelos espíritos superiores, pelos que lhe acompanham, né, pelos espíritos protetores, e as coisas vão acontecendo, os espíritos vão protegendo, mas que chega um momento da nossa evolução e que a gente é começado a deixar a tomar as nossas decisões. Como se a gente fosse uma criança, um bebê, os primeiros anos os pais cuidam, e depois, gradativamente, a gente vai deixando tomar decisões. Dentro desse contexto, até mesmo para que a gente dê um passo, a gente tem que ter vontade de ter aquela ação, aquela atitude. Então, por que ele está colocando isso? Porque a vontade, ela é inerente, o aperfeiçoamento é inerente a nós, porque está escrito lá na nossa consciência que nós vamos progredir e nós vamos chegar à angelitude. Então, o nosso objetivo é a angelitude, e isso está intrínseco em nós. Então, por isso que ele coloca dessa forma, que a gente não pode deixar esses sentimentos tomarem conta de nós, a gente precisa resistir para que eles não enfraqueçam a nossa vontade. A nossa vontade de quê? A nossa vontade de progredir, porque ela é inata. Agora, quando a gente pensa, numa forma geral, é isso, né? Todos nós vamos progredir e essa vontade está dentro de nós, então por isso que a gente anseia, de repente, ter uma casa melhor, comprar um carro, a gente quer um objeto, aí depois a gente começa a querer, ou vice-versa, a gente quer estudar, quer fazer um curso, quer aprender como é que se monta determinado objeto. Então, essa vontade, ela está dentro de nós, intrínseca, e nós vamos movimentando ela na dinâmica da vida. Porque nós, enquanto aqui reencarnados ou não, a gente é copartícipe na construção do mundo. É nós que vamos construir o mundo. Pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. Mas é nós que vamos organizar isso e vamos colher os frutos dessa organização que a gente vai ter durante a vida, principalmente enquanto grupo social. Então, por isso que ele vem trazendo assim, que é para a gente resistir a essas impressões, para que elas não enfraqueçam a nossa vontade, para que a gente não fique estacionado ali. E mesmo que a gente ficar, se a gente estiver estacionadérrimo aqui ou lá do outro lado, né, encarnado ou reencarnado, para que eu me movimente daquela situação de sentimento, para aquela situação vibracional, né, de pensamento, é a vontade que vai me mover. É a ação da vontade, não vai ter outro. Depois da ação da vontade, eu tenho vontade de sair daqui, eu tenho vontade de comprar um carro, eu tenho vontade de fazer uma faculdade, eu tenho vontade de fazer um curso, eu tenho vontade de tirar esse sentimento daqui de dentro de mim, não quero mais, digamos, sentir raiva de fulano, e eu quero tirar esse sentimento daqui. Aí eu vou para quê? Eu vou para o esforço, certo? Aí eu vou para o processo do esforço. E aí, dentro desse processo do esforço, igual na outra palestra que eu já falei, a gente tem que ter um planejamento, uma organização para que a gente possa fazer isso de uma forma adequada. E aí, o objetivo é que eu vou ficar cada vez melhor. Então, em qualquer campo que a gente procura, é exatamente isso, melhorar. Então, assim, dentro do capítulo dos bem-aventurados, dos aflitos, a gente tem essa notícia que se a gente tiver num estado mais depressivo, ansioso, melancólico, como coloca o evangelho para a gente, o que vai fazer a diferença nesses estados é o quanto da vontade eu vou empregar para sair, para resistir aos maus pensamentos e às más influências. Depois, num outro campo aqui, no Bem-aventurados os puros de coração, e está no item pecado por pensamento ou adultério, ele coloca assim para a gente, no item 7,
que esse ensinamento aqui, né, dos nossos pensamentos, e que a gente pode pecar, inclusive por pensamento, que o adultério não é só a ação de eu ir lá e trair fisicamente a pessoa, mas eu posso estar sim traindo, eu posso estar adulterando por pensamento, e não só em casamentos aí, né, não é só nos relacionamentos, mas nas diversas formas que a gente tem de fazer isso. E aí ele coloca assim, ó, este ensino levanta uma questão e se pergunta: sofremos as consequências de um mau pensamento que não produz nenhum efeito? Eu pensei, mas não produziu nenhum efeito, não vi nada, nada mudou. Cabe fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no seu caminho avança na vida espiritual, vai se estabelecendo e se desfaz pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou a menor boa vontade que o homem emprega em razão do seu livre-arbítrio. Então, o que no capítulo 8 ele vem dizer para nós? Que além de eu ter vontade, eu tenho que entender que a força dessa vontade, ela está ligada ao meu livre-arbítrio e está ligada ao quanto que eu já tenho de evolução, em que momento da evolução eu estou. Visto de uma outra forma, a gente poderia falar assim: eu tenho vontade de curar tal sentimento. Aí, hoje, então, eu passei no teste, tive uma desavença e não saí de lá com aquele mau sentimento. Mas no outro dia eu tive uma desavença e saí com mau sentimento. No outro, com mau sentimento. Aí lá na frente, eu vou ter uma desavença e vou sair sem o mau sentimento. Quer dizer que a gente vai oscilar, vai se melhorando, até que a gente possa chegar ao dia daquela questão da ofensa. Quem que se sente ofendido? Se eu me sinto ofendido, se o outro me ofendeu, é porque o defeito está em mim e não no outro, porque o outro pode me chamar de feio e eu me ofender. Ou o outro pode me chamar de feio e tá tudo certo, tá tudo bem, porque tá tudo bem aqui, porque eu já resolvi isso comigo. Então, é nesse sentido que ele vem falando para a gente, que nós temos diversos graus e diversos momentos da nossa evolução. E essa vontade, ela vai ser ou não tão firme e tão determinada também conforme o nosso adiantamento moral e intelectual, porque entra a questão intelectual de compreensão. Em outro trecho, né, do Evangelho, que daí já está lá, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, ele traz uma reflexão bem interessante para a gente em relação à própria vontade, esforço e aperfeiçoamento, que está no item 8, obediência e resignação, que está numa comunicação do Lázaro Paris, e que faz correlação com a nossa mensagem. Por quê? Ele fala assim, ó, a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes muito companheiras, duas virtudes companheiras e muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundam com negação do sentimento e da vontade. O que isso significa? Que muitas vezes eu estou numa situação bem complexa, e aí eu sento e espero. E fico naquilo que a mensagem disse para mim. Aonde está Deus? Cadê ele que não apareceu? Porque eu confundo essas duas palavras, obediência e resignação, com a negação do sentimento e da vontade. E ele diz assim, a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Então, se eu estou em determinada situação, não é para mim ficar sentado e parado. Se alguém está sei lá, me agredindo, por exemplo, vamos hipotetizar, se alguém está me agredindo, eu tenho que deixar a pessoa me agredir? Porque eu tenho que ser resignado? Não, eu não tenho que deixar a pessoa me agredir, porque tanto eu quanto ela vamos angariar aí mais dificuldades para o futuro, mas eu tenho que entender e tenho que me posicionar de uma forma cristã diante daquela pessoa, entender com a razão o porquê que aquilo acontece e depois com o coração, o consentimento do coração, de fazer aquele entendimento, sentir e mudar
a minha prática. E muitas vezes mudar a prática é eu me posicionar na frente da pessoa de um modo assertivo, dizendo, olha, isso já deu, não vou mais concordar, não vou mais aceitar que você faça isso. Então, assim, vamos ver o que a gente pode fazer? Né? Eu não estou gostando disso. Vamos ver o que a gente pode fazer? Vamos sentar aqui e vamos fazer um acordo? Então, esse seria um modo da gente ter obediência e resignação. Ou seja, se eu estou dentro de um relacionamento e, de repente, aqui, né, dentro da doutrina espírita, a gente sabe que as reencarnações, elas são programadas, e que dentro dessas reencarnações eu estou com a família que eu tenho que estar. Eu estou com o pai que eu tenho que estar, com a mãe que eu tenho que estar, com o marido que eu tenho que estar e com os filhos que eu tenho que estar. Se eu tenho um deles difícil aqui na minha vida, não, mas eu mereço, então tá tudo bem, eu vou ficar assim, ele é assim mesmo, ele é desse jeito, então eu tenho que aguentar ele assim. Será? Será que é bem assim? Porque eu não posso me resignar no sentido que a gente faz essa confusão que o Evangelho está colocando para nós. Não é a negação do sentimento e nem do que está acontecendo ali. É eu realmente entender aquilo ali e ver de que forma que eu posso fazer, o que eu posso me posicionar. Eu atendo muitas crianças, vocês, acho que todos me conhecem aqui. Então, assim, atendo crianças com muitos transtornos e que dentro da doutrina espírita a gente entende que esses transtornos eles têm um motivo de ser nas reencarnações anteriores e que se hoje essa criança está assim e se está naquela família, tem todo um contexto, né? Mas o que eu vejo às vezes? Pais que cedem, que permitem inclusive que o filho bata neles, agrida fisicamente. Mas ele é assim, isso aqui é uma característica do transtorno, se eu falar não para ele voa em cima de mim, então eu prefiro falar sim para tudo para ele. Então, né, será que dentro da doutrina espírita a gente vai entender isso dessa forma? Porque eu não posso usar essa palavra resignação e deixar que ele faça o que quer porque ele é criança, ou porque ele tem um transtorno, ou porque ele tem uma dificuldade, entende? Existe um compromisso nosso, e dentro desse compromisso, Jesus vem deixando muito claro, e todos os livros vêm deixando muito claro, que o papel nosso, ele tem que ser bem definido, bem delimitado, né? De eu ser esposa, de eu ser mãe, de eu ser filha. Então, é esse conjunto que a gente vai entendendo. Lá no Amar ao Próximo como a Si Mesmo, no item da lei de amor, que também é uma comunicação de Lázaro, eu só vou ler a frase para vocês, ele coloca assim, o espírito deve ser cultivado como um campo. Então, eu tanto tenho que cultivar o meu espírito, certo? Por isso que ele coloca lá na mensagem, para a gente só fazer um linkzinho com a mensagem, ele fala assim na mensagem, falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Falta dedicação ao bem de si mesmo. O espírito deve ser cultivado como um campo. Quem que planta e larga a plantação lá sem cuidar? Quem que planta e larga sem olhar, sem ver se tem um bichinho, sem ver se eu tenho que colocar adubo, se eu tenho que podar, se eu tenho que arar aquele campo? Quem faz isso? Mas nós, muitas vezes, fazemos isso com nós mesmos. E o Evangelho vem chamando a nossa atenção, que nós temos que cuidar como se fosse um campo. Então, o que são os bichinhos? Qual correlação que a gente poderia fazer aí? As pestezinhas, que vêm... Má-almas? Também, em certo sentido, sim, Mateus. O Mateus está falando aqui má-almas. E daí, nesse sentido, poderiam ser pensamentos suscitados por aqueles irmãos inferiores, e que eu acolho, e que eu permito, certo? Então, esses pensamentos poderiam ser os nossos bichinhos. E como é que a gente faz para combater eles? Persistentemente, com esforço e com vontade de entrar em contato com eles, dizer, esse aqui é um pensamento meu, isso aqui está dentro daquilo que é meu e que eu quero e que o Evangelho nos ensina. Seria uma forma da gente cultivar. Uma forma da gente cultivar é a gente aproveitar o nosso tempo com coisas úteis. Leituras, filmes, estudos, com coisas que vão nos trazer
efetivamente um conhecimento e angariar fundos aí para nossa alma, para quando a gente retornar ao mundo espiritual. Também seria uma maneira da gente fazer isso. Lá no capítulo Fora da Caridade, Não a Salvação, ele vai colocar para nós. E aí o item, né, o 10 é fora da caridade, não a salvação, que não tem outro recurso. A gente tem que fazer esse processo da caridade conosco e com o outro para que haja salvação, né, que está dentro da lei de amor também. Então, o que ele diz para a gente? Que para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente o não fazer nada ou ser indiferente. Então, vejam, de novo ele vem trazendo para nós que para que a gente realmente tenha um crescimento espiritual, um crescimento moral, a gente precisa entender que o principal elemento, o principal ingrediente é a nossa vontade. Porque eu posso ter todos os conhecimentos do mundo, mas se eu não empregar a vontade e o esforço para me melhorar, eu só vou ter o conhecimento. E aí nós temos notícias de algumas leituras, que agora eu não vou lembrar exatamente o nome dos livros. Mas tem um livro que é alguma coisa dos médiuns, não me recordo, é uma comunicação, como que os médiuns chegam, né, no mundo espiritual, e aí ele coloca dessas falhas, né, ou a própria historinha, né, que a gente sempre ouve no centro, do palestrante que muito dizia, mas quando chegou no mundo espiritual, aquele indivíduo que era o simples, que estava sentado lá ouvindo a palestra, que não abria a boca, ele estava numa situação melhor do que o palestrante. Por quê? Que ele estava numa situação melhor do que o palestrante? Porque ele praticava muito mais do que o próprio palestrante. Então, o fato da gente ter conhecimento não quer dizer que a gente vai chegar no mundo espiritual numa condição melhor ou pior, só quer dizer que a gente vai chegar lá e vai carregar a bagagem que a gente tem. Então, nesse contexto, o Livro dos Espíritos, ele também vem trazendo para nós que a nossa própria reencarnação, ela vai estar, até determinado momento, subordinada ao nosso livre-arbítrio, e se nós tivermos condições de programar a nossa reencarnação pela nossa boa vontade, a gente vai poder programar essa reencarnação, e sempre com a ajuda dos espíritos superiores. Em muitos momentos, essa opção é tirada de nós. Por que ela é tirada de nós? Nós vamos para uma reencarnação compulsória, de repente uma situação, um lugar específico, com pessoas específicas, numa determinada condição, para que ali eu aprenda a lei do esforço, né? Ali eu aprenda a ver diferente, a auxiliar para mim me melhorar. São aquilo que a gente chama de reencarnação compulsória, que muitas vezes o espírito não quer, chega aqui todo revoltado, numa condição bem difícil, mas que ele está aqui justamente para desenvolver e para fazer esse processo de aperfeiçoamento. Então, dentro da palestra de hoje, o que eu queria trazer para vocês é isso, que o nosso grande ingrediente é a gente ter a vontade, porque pode ser o senhorzinho lá que não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, mas que ele tem uma conduta e ele tem um olhar para dentro de si que faz com que ele olhe os seus equívocos, os seus defeitos e vá se modificando. Ele vai chegar numa condição muito melhor do que nós, que estamos aqui, de repente, estudando, frequentando regularmente uma igreja, frequentando regularmente a casa espírita, tomando pasto, tomando água fluidificada, etc, etc, etc. Por quê? É o olhar que João fala para nós: endireitai os vossos caminhos. Para que eu endireite o meu caminho, eu tenho que ver o que está torto. Enquanto eu não enxergar o que está torto, eu não vou endireitar. Então, eu preciso enxergar o que está torto para poder endireitar o meu caminho. E, dentro disso, eu vou precisar, sim, de muita ajuda da espiritualidade superior, que a gente vai buscar isso através
dos nossos próprios pensamentos. A gente vai buscar isso, sim, lá na palestra da Casa Espírita, no passe, mas vai buscar no nosso interior através da prece, através dos pedidos, mas sempre lembrando que precisa ter a nossa parte é a ação. Era isso, Miguel. Vamos fazer a nossa prece? Você quer fazer, Celso? O Celso está aqui junto comigo. O Celso vai fazer a nossa prece, tá, Miguel? Boa noite, Miguel. Boa noite, pessoal que está aí nos acompanhando, né, na palestra de hoje. E depois de um convite desse, como é que eu vou dizer que não, né, Miguel? Tem que expressar a vontade mesmo e vir aqui mostrar um pouquinho da nossa compreensão. Deixa eu só falar, o Celso mexeu na tela do Note e ele travou a imagem, exatamente, e eu acho que ela não vai voltar mais. Aí ele vai ficar travadinho ali para vocês. Tá? Mãe. Isso, sem a imagem. Mãe. Ele vai fazer a prece. Mas está ouvindo bem, né? O pessoal está ouvindo, né? Tá ótimo. Então, fechamos nossos olhos e vamos meditar um pouco, agradecer a espiritualidade superior por estar nos dando essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedir que auxilie os nossos familiares, os nossos irmãos, colegas de trabalho espírita, colega de trabalho material, e pedir que sejamos acolhidos, orientados para a prática do bem, por esses momentos de dificuldade que o país vem passando. Fiquemos todos nós em paz e que os nossos irmãos, anjos da guarda, nos acompanhem e nos iluminem. Que assim seja.